O filho do Lula pode ser preso a qualquer momento e a maior bomba dessas eleições de 2026 está prestes a estourar. Entenda essa história? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Enquanto toda a imprensa brasileira e muitos influenciadores aqui na internet estavam discutindo a moralidade ou não de pegar financiamento privado para um filme, o verdadeiro crime estava acontecendo debaixo do nosso nariz e sendo escondido por uma cortina de fumaça. Roberta Luchinzer, acho que é assim que fala o sobrenome dela, prestou seu depoimento nos últimos dias na Polícia Federal sobre a sua ligação com Lulinha e com careca do INSS. O que tudo indica nas investigações, o filho do Lula recebia repasses mensais de mais de 300 mil reais através de uma empresa a qual ele era sócio dessa tal de Roberta. O que saiu nesse depoimento? No depoimento, ela negou ter feito os repasses ao filho do presidente. Eu quero que vocês se apeguem às datas, porque tudo isso aqui estava acontecendo enquanto o pessoal estava falando do filme do Bolsonaro. Eu tenho certeza que a maioria dessas informações sequer chegou ao seu ouvido. Bom, ela disse que negou, ter feito os repasses. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa. No dia 6 de março, ela, desesperada, mandou um recado ameaçador a emissários de Lula. Nesse recado ela dizia o seguinte pros emissários do Lula. Lula, se eu cair, eu não vou cair sozinha. É a partir de agora que a coisa fica legal. Depoimento na Polícia Federal piora a situação da amiga de Lulinha. Dia 23 de maio. Agora, a empresária Roberta apresentou uma história inverídica diante dos fatos já acolhidos pelos investigadores no escândalo do INSS. Pra você entender o que tá rolando aqui, é a mesma coisa que a delação do Daniel Vorcaro que não foi aceita. Ela tá de tornozeleira eletrônica e quando foi prestar o depoimento, ela falou sobre situações que não vão de acordo com aquilo que já tem nas investigações, aquilo que o delegado já havia acolhido. Ou seja, ela continua lá de tornozeleira eletrônica e o delegado tava esperando que ela falasse a verdade, porque nesse momento da investigação, por causa das quebras de sigilo do filho do Lula, tem vários repasses para o filho do rapaz, o sócio oculto, que demonstram as suspeitas maiores ainda contra o Lulinha. Além de várias coisas que já se tem nessas investigações que ainda não vazaram. E depois de tudo isso, o que foi aconteceu? Vocês lembram que lá atrás ela desesperada mandou um recado ameaçador a emissários do Lula, dizendo que não ia cair sozinha? Pois bem, no dia 15/5, enquanto o Brasil inteiro falava sobre um áudio de um investimento privado para um filme, a Polícia Federal tocou o delegado que pediu investigação contra a Lulinha e chefiava o inquérito de desvios do INSS. É isso, o Lula entrou em ação. E vinha quem que não gostou nada dessa história? André Mendonça. André Mendonça quer tirar a limpo troca de delegado que investigava a Lulinha. O ministro também tem mostrado preocupação com possíveis interferências nas investigações em que o filho do presidente é citado. Sim, senhores, a gente tá falando aqui de obstrução de justiça. Mendonça abrirá procedimento para apurar troca de PF no caso de Lulinha. Relator de investigação de fraude no INSS deve aumentar a restrição à informação para blindar a investigação. E olha o detalhe, Mendonça considerou insuficiente a explicação da Polícia Federal para a substituição feita sem que ele tivesse sido citado previamente. Basicamente, o Lula trocou quem estava investigando o filho dele sem avisar o ministro André Mendonça. E pra piorar, até a Veja diz que vem chumbo grosso contra a Lulinha no caso do INSS. Pois a Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha com os investigados pelas fraudes do INSS. Coisa grande, afirma a apuração da Editorial Abril. Qual é a situação do Lulinha hoje? A Polícia Federal suspeita que Lulinha foi pra Espanha para fugir da investigação. Vocês lembram que a filha do Lulinha mandou recado para Lula através de emissários de que ela não ia cair sozinha? E olha também quem ligou para o Lula. Lulinha liga para Lula após a Polícia Federal apontar possível tentativa de fuga em meio a temor de prisão. O relatório da Polícia Federal apontou indícios de que saída de Lulinha para a Europa poderia configurar uma tentativa de fuga. Aí o Lula resolve trocar, o delegado que estava investigando o caso. Tá na mão do André Mendonça. Verdadeiro crime, a verdadeira investigação de crime real que estava acontecendo aqui, e não um financiamento privado, sobre um filme que sequer é crime. O que tudo indica, o Mendonça já tá vendo situações de obstrução de justiça por parte não somente do Lulinha, mas do próprio presidente da República para acabar com essas investigações. E vai por mim. O risco é muito grande de que antes das eleições tenha um pedido de prisão preventiva decretado contra o Lulinha, filho do presidente Lula. Por que eu dei tanta ênfase de que, enquanto estavam discutindo o financiamento privado de um filme, o crime verdadeiro, na mesma data, nos mesmos momentos estava acontecendo, sendo investigado? Porque esse cara aqui mandou trocar o delegado que estava investigando o filho dele, e tem muita gente de uma espécie de direita limpinha que tá discutindo moralismo de um lado, enquanto do outro lado é isso aqui que tá acontecendo. Enquanto toda a narrativa é criada pela imprensa, a gente até entende. Afinal de contas, a imprensa recebe muito dinheiro do governo federal. Agora, quando ela é corroborada pela direita, mesmo as pesquisas mostrando que Flávio Bolsonaro tem muito mais chance de vencer Lula do que qualquer outro, e quando a gente sabe que essa próxima eleição não vai ser uma eleição de amores por um candidato, mas sim uma eleição de rejeição. Ver gente da direita aumentando a rejeição do candidato da direita, mas não tendo a mesma ênfase, o mesmo ímpeto de investigar o que estava acontecendo no mesmo momento em que estavam gente da direita atacando a direita, o Lula estava trocando o delegado que investiga o filho dele. Senhores, política é uma guerra, é um jogo de xadrez. Enquanto muitos te fazem olhar para um lado, o verdadeiro crime tá acontecendo do outro lado. Se não tiver gente aqui investigando e falando a verdade pra vocês, talvez vocês nunca descubram o que de fato tá acontecendo. Eu sou o Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Se você quer acompanhar todo esse caso aqui, não esquece de me seguir. Enquanto muitos tentam esconder a verdade, eu tô trazendo ela aqui pra vocês todos os dias.